no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, que diz assim, vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o Senhor Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas narinas dele, ele tem fôlego de vida, e esse homem, formado por Deus, ele se torna um ser vivente. Em cima dessa palavra que a gente lê, eu trago a seguinte reflexão. Quem Deus é? Porque muitas vezes, quando a gente está na nossa vida, quando a gente fala sobre quem Deus é, quando alguém pergunta para nós quem Deus é, a primeira coisa que a gente quer responder é quem a gente quer que Deus seja. Então a gente pensa quem Deus é em cima do que as pessoas falam para mim, do que às vezes eu escutei na igreja, e isso obviamente não é errado, porque é na igreja que a gente vai conhecer quem Deus é também. E quando alguém pergunta sobre quem Deus é para mim, geralmente eu vou falar quem eu penso que Ele é, né? Então eu vou dizer, Deus é amor. Deus é amor. Eu vou dizer, Deus é justiça. Sim, Deus também é justiça. Deus formou todas as coisas, com certeza. Isso de tudo não está errado. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele não é quem a gente quer que Ele seja. Deus, Ele não pensa como a gente pensa. Deus, Ele não é fruto da minha experiência de vida. Deus, Ele não é fruto das minhas crenças. Deus, Ele não é formado por mim. Sou eu que sou formado por Deus, e todo o universo foi formado por Deus. E como Ele formou todas as coisas, é Ele que se revela para nós. É Ele que diz quem Ele é. É Ele que mostra o que Ele pensa, o que é a doutrina dele. Então, eu não gero Deus, eu não formo Deus, eu não coloco fôlego de vida em Deus. É Deus que coloca o fôlego de vida dele em mim. É Deus que me forma, é Deus que me cria, é Deus que cria todas as coisas e diz assim, eu vi que isso é bom, eu criei e isso é bom. Então, nessa reflexão rápida, como eu falei, a gente tem que entender, primeiramente, quem é Deus a partir de Deus e não a partir dos homens. Isso é algo muito importante. A gente nunca vai entender Deus a partir de homens, somente pelos homens, pelo que eles acreditam. Apesar de Deus usar homens para serem seus imitadores e me mostrar quem Ele é. Então, a partir do momento que eu, como um cristão, ou quando eu quero conhecer quem Deus realmente é, aí a gente vai cair numa questão. Eu quero ouvir a voz de Deus. E isso é muito bom. A gente deve querer ouvir a voz de Deus. Só que a gente tem que entender da onde que a voz de Deus vem. E para onde eu tenho que ser apontado para conhecer a Deus. Eu não vou conhecer a Deus através de profecias. Eu não vou conhecer a Deus através de curas. Eu não vou conhecer a Deus através de coisas que só façam bem para mim. Porque muitas vezes a gente tem essa tendência a procurar Deus quando a gente precisa de algo. Muitas vezes nós somos egoístas de certa forma, querendo encontrar Deus em meios e soluções que são oportunas para nós. Só que Deus, Ele não escolheu se revelar dessa forma. A profecia, ela não tem o objetivo de revelar a Deus. A profecia, que é a palavra, sim, mas a profecia através de um profeta não tem esse objetivo. A profecia, ela vem para exortar, consolar e edificar a vida da igreja. Então, onde que eu vou aprender quem Deus é? Onde que eu vou entender quem Deus é? Eu vou procurar quem Deus é na palavra que Ele me deu. Então é a partir da palavra que eu vou conhecer quem Deus é. É a partir da palavra que eu vou entender a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vai conhecer a Deus. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra,
e Deus nos deu a palavra com esse objetivo. Deus se revela através da palavra dele. Deus revela o plano dele através da palavra dele. Deus fala a obra da salvação através da palavra dele. E isso é algo muito importante, porque o lugar onde a gente encontra Deus não é onde muitas vezes a gente acha que vai encontrar ele. E a nossa igreja, a gente tem essa herança. A nossa igreja, quando ela foi formada no ano de 1500 mais ou menos, ela veio com esse objetivo de que nós temos que voltar para as Escrituras, que é somente a Escritura a minha regra de fé. Então eu tenho que me voltar para as Escrituras para aprender mais de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero entender por que Deus é amor, Deus é amor, Deus é justo. E por ele ser amor, por ele ser justo, ele não comete injustiças. Por Deus ser amor, ele não comete atos sem amor. Isso não faz parte da natureza de Deus. Deus não tem como cometer atos que não têm amor. Deus, ele não é o amor que eu penso. Ele não é o amor humano. Deus, ele não é a justiça humana. Então, muitas vezes eu posso pensar que algo é injusto porque eu estou olhando pela ótica humana, pensando, por que isso acontece? Por que existe a pobreza? Por que existe a falta de amor no mundo? Se Deus é amor, se Deus é justo, por que isso acontece? Isso, na verdade, não acontece por causa de Deus. Isso acontece por causa do homem. E o homem é quem causa o desequilíbrio social, o homem é quem causa a falta de amor no mundo. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo todo, porque eu e você, e qualquer pessoa aqui, seja pastor, seja missionário, seja quem for, ninguém merece a salvação. Todos estavam condenados a partir do momento que nascem, estavam condenados para ir para o inferno. Porém, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu sem esperar algo em troca. Isso é amor. E ele agiu, ele deu, ele não esperou alguém pedir. Ele deu. É uma ação. Amor é isso, amor é ação, não é só palavras. Então ele não só falou que amou, ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê seja salvo. E aqui a gente começa a entender quem Deus é. Porque Deus, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente necessitando, mesmo a gente sendo pessoas que não mereciam ser alcançados pela graça dele, ele nos ama, ele dá aquilo que tem de maior precioso para ele, que é o seu filho. O seu filho, que é Deus, decide por si mesmo se esvaziar e, mesmo sendo Deus, vir ao mundo como homem para sofrer e pagar o preço que todos nós deveríamos pagar. Então, esse é o ato de amor de Deus e também é o ato de justiça de Deus. Aqui a gente consegue ver o amor e a justiça. A gente merecia a condenação, porém Deus nos ama e ele dá uma oportunidade para nós, né? E através dessa oportunidade, através do seu filho, nós podemos ser salvos. A gente fala, eu não acredito nisso, porque Deus é amor. Eu não acredito naquela outra coisa, porque Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justo. Porém, ele é amoroso e justo de acordo com a sua essência. Ele é quem ele é, assim como ele diz para Moisés lá no Antigo Testamento. Eu sou o eu sou. Ele não é definido pelo que os outros falam dele. Ele é definido por ele mesmo. Ele que me criou, ele me deu o fôlego de vida. Não fui eu que criei Deus e dei para ele o fôlego de vida. Então, se eu quero entender quem Deus é, eu só tenho um lugar, e não é uma pessoa, é um lugar que eu posso encontrar essa resposta, que é na palavra dele. Então, nós como cristãos protestantes, nós temos que ler a palavra dele. Nós temos que entender a palavra dele. A nossa necessidade de se conectar em Deus, ela não está somente em experiências sobrenaturais. Ela está no nosso entendimento a partir do momento que a gente lê a palavra dele. Então a gente tem que sim buscar experiências, a gente tem que ser cheio de Deus, a gente tem que ser ungido, cheio do Espírito Santo.
mas a gente tem que conhecer o Deus que a gente serve. Porque senão, se a gente não conhece, se é somente um costume, uma cultura que a gente tem, se aparecer outro Deus, a gente pode louvar e adorar qualquer outro Deus, porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. Então, se a gente quer responder essa pergunta, a gente tem que entender que foi Deus que nos criou e que a gente tem que conhecer a Ele na sua palavra, na palavra que Ele deu para nós.